Você ouve a partir de agora Opinião Pernambuco, na Rádio Universitária FM 99.9, Rádio Paulo Freire AM 820 e no YouTube, no canal da TVU Recife. Olá, o Opinião Pernambuco está começando. Mais uma vez vamos discutir o meio ambiente no Brasil e no mundo. O ponto de partida da nossa conversa hoje é o pronunciamento feito pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, na COP27, realizada há pouco no Egito. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas foi largamente noticiada em países de todos os continentes, mas sua pauta está longe do esgotamento, porque a questão em jogo é a sobrevivência da humanidade no planeta Terra. Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com João Kumaru, pesquisador e curador de matrizes energéticas e meio ambiente da Coordenadoria de Estudos da Ásia da UFPE, e com Silvia Siqueira, jornalista, ativista de direitos humanos, ambientais e das mulheres. Muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. E a nossa conversa vai girar em torno aí do pronunciamento do presidente eleito na COP27. E eu proponho para vocês o seguinte exercício. Eu separei trechos das falas do presidente. Vou trazer esses trechos aqui para vocês. Na ordem do pronunciamento, vou obedecer à ordem da fala do presidente e vou pedir para que vocês comentem cada um desses pontos aqui elencados. Aí, João, eu vou começar com você e vou pegar o primeiro trecho da fala do presidente eleito, que diz o seguinte, abre aspas: "O mundo tem pressa de ver o Brasil participando novamente das discussões sobre o futuro do planeta e de todos os seres que nele habitam." Eu vou te pedir para comentar o papel ocupado pelo Brasil décadas atrás nas discussões mundiais sobre o meio ambiente e o desempenho do Brasil nessa mesma área nos últimos 4 anos. Perfeito, Estela. Antes de mais nada, saudar você, agradecer o convite ao Opinião Pernambuco. Prazer estar aqui com Silvia também. E eu acho que é um debate extremamente importante, né, dado que há uma onda positiva aí, né, pós-eleição, porém é uma onda positiva carregada de extremos desafios, né? Então, eu acho que esse ponto inicial do discurso do presidente Lula, o presidente eleito, ele justamente faz essa ponte com o que o Brasil um dia já foi e com o que se coloca a ser, não só pelo que pode ser, mas pela responsabilidade que tem por seus ativos naturais e o papel dentro do arcabouço da governança de cooperação multilateral, enfim, no mundo todo. Então, como você bem colocou, né, há pouquíssimo tempo o Brasil tinha um papel de destaque muito grande por várias questões, né, seja pelo arcabouço institucional que possuía da sua governança ambiental, que era modelo, ainda que várias melhorias devessem ser aprofundadas, mas existiam órgãos de fiscalização que funcionavam em vários sentidos efetivamente, né? Então a gente vinha de uma trajetória de redução do desmatamento da Amazônia principalmente, e também de uma política ambiental relativamente inclusiva quando a gente olha, por exemplo, os conselhos ambientais, os conselhos de outras áreas também, mas principalmente o CONAMA, que agia ali de maneira intersetorial com outras agências reguladoras, os ministérios, enfim. Então, várias características da governança ambiental brasileira que ajudavam o Brasil internamente, mas também ajudavam o Brasil a ter esse papel no diálogo multilateral no âmbito global. Então, eu acho que a gente tinha esse contexto bastante positivo e acabou que, como todos sabem, houve um completo desmonte dessas instituições que tinham sua solidez, e a gente viu o que aconteceu aí nesses últimos anos. E aí,
pegando aí esse ponto, né, do Brasil estar voltando, é porque também existe um anseio que o Brasil assuma esse papel da sua responsabilidade dessa cooperação multilateral. E o que houve um isolamento nos últimos 4 anos. Então, assim, coisas talvez inéditas que a gente viu acontecer e faltava uma liderança, né? Eu acho que a gente vive uma crise a nível mundial, entre outras coisas, por falta de liderança. E a questão ambiental, que a gente passou, a gente chamava de aquecimento global, de efeito estufa, passou para usar o termo de crise climática, e hoje a questão se agrava numa velocidade tão grande que a gente passa a chamar de emergência climática. Então, o Brasil tem uma responsabilidade muito grande, e certamente há uma expectativa muito positiva nesse sentido, que o Brasil possa voltar a liderar essas iniciativas. E aí, ao longo do discurso, o presidente pontua várias dessas iniciativas, mas acho que a gente vai passar por elas. A gente chega lá. Silvia, outro ponto do discurso do presidente eleito, abre aspas, precisamos de mais liderança para reverter a escalada do aquecimento. João tinha comentado agora há pouco, né, que no cenário mundial faltam lideranças para essa questão ambiental, mas aí ele prossegue, os acordos já finalizados têm que sair do papel, fecha aspas. Que acordos são esses que ficaram apenas no papel e que são reclamados aqui pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva? Estela, que bom estar aqui com você e com o João hoje, dialogando sobre esse tema que não só é urgente, mas dele também depende o novo desenho democrático, né? E quando o nosso presidente fala sobre a necessidade de cumprir com a palavra, né, de fazer com que os acordos sejam postos em prática, ele se refere sobretudo ao Acordo de Paris, mas também ele se refere à à Declaração de Glasgow do ano passado. Eu estive na COP em 2021 e a gente viveu aquela efervescência. É interessante porque em todo esse discurso Lula é muito habilidoso, né? Como sempre, com as palavras, com os termos, as expressões. E ele faz isso com tanta simpatia que parece que você está levando uma surra e agradecendo pelo que ele está dizendo. Mas o fato é que quando ele fala em qualidade, né? Quando ele fala em retomar a liderança, quando ele fala sobre a liderança, ele está falando aí sobre a responsabilidade e a qualidade dessas lideranças na condução do processo da humanidade. Em 2021, estavam lá em Glasgow as principais lideranças, chefes de Estado do mundo. Então, não foi por falta de pessoas com a responsabilidade do cargo, mas sim por uma perspectiva histórica que essas pessoas que lideram, não é, os acordos e os governos nacionais, os acordos internacionais, entendem a construção social. E eu chamo a atenção para esse acordo de Glasgow, para a declaração de Glasgow, porque a participação da sociedade civil, dos movimentos indígenas, do movimento negro organizado, inclusive lá foi a primeira COP com uma intensa participação organizada da sociedade civil e de movimentos populares, né? Foi possível colocar nessa declaração que qualquer ação, qualquer política climática precisa considerar os aspectos estruturais organizacionais de vida, né, dos povos indígenas, das juventudes, das mulheres, nesse novo processo de tomada de decisão. E o discurso de Lula, do início ao fim, fala muito sobre isso, sobre a inclusão dessas populações, desses grupos sociais, nesse novo redesenho da política climática, né? E por aí vai. Eu acho que tem outro trecho que me chama muita atenção, mas já a gente chega nele. Chega. Eu separei vários aqui para vocês comentarem. João, vamos lá, abre aspas. Do resultado da eleição no Brasil dependia não apenas a paz e o bem-estar do povo brasileiro, mas também a sobrevivência da Amazônia e
portanto, do nosso planeta. Pensando aí numa dimensão planetária, o quanto o Brasil é estratégico para garantir as condições climáticas necessárias ao bem-estar da Terra, do planeta e das pessoas. Bom, eu acho que são vários aspectos, né, que a gente contribui. Tanto a gente contribui positivamente, como de alguma maneira a gente também traz, não vou colocar nesses termos, né, de contribuição, mas a gente tem a nossa responsabilidade e precisa, ajustar alguns pontos que talvez a gente não esteja colaborando tanto. Então, muito se fala da Amazônia, mas inclusive em outro trecho do discurso, o presidente ele fala na proteção e no desmatamento zero, ou algo nesse sentido, dos biomas brasileiros. De todos os outros biomas. De todos os outros biomas, isso. Então é isso, assim, a gente tem ativos naturais muito expressivos. A gente agora está num debate muito forte, que, a meu ver, ainda precisa ser melhor compreendido, sobre a questão do hidrogênio verde, onde a nossa região, Nordeste brasileiro, junto com a Austrália e talvez mais uns 2 pontos no mundo, são as grandes regiões potenciais de geração de hidrogênio verde. Então, eu acho que a nossa responsabilidade no mundo está no sentido de preservar esses ativos, mas também saber explorar de maneira mais sustentável, por exemplo, a nossa balança comercial, que está muito focada no setor agropecuário, que parte dele, o próprio presidente destaca isso, parte dele não age, não produz sustentavelmente. Então, eu acho que esses pontos dos ativos e desse processo da agro-silvopecuária, eu acho que são pontos que a gente precisa destacar. Então, acho que a responsabilidade vai nesse sentido. Mas eu destaco mais uma vez, a partir desses ativos, qual a projeção que o Brasil toma para si, e a partir disso ele pode liderar um processo que está sem liderança em alguma medida. Acho que o período do presidente Trump na presidência, né, que retira os Estados Unidos totalmente desses acordos, dessas negociações, abriu um espaço que não foi necessariamente ocupado. Me parece que a China ensaiou ocupar de alguma medida, mas eu acho que a forma como a China lida com questões multilaterais é um pouco diferente e talvez ainda não haja essa liderança. Eu acho que é uma grande oportunidade, ao mesmo tempo que responsabilidade para o Brasil assumir esse papel. Eu só queria destacar um ponto importante que Silvia falou, né, que eu acho que você falou que foi na última COP, né, de 21, que inicia ali um movimento mais de protagonismo dos movimentos sociais. E eu acho que isso é uma questão fundamental. Eu acho que nessa COP teve muito presente, ainda que com muita repressão, muita censura, né, pelo contexto do país que estava recebendo o evento. O Egito, né? Que é o Egito, exato. Mas eu acho que eu sempre tive esse sentimento, assim, eu acho que o IPCC e a própria COP, elas são necessárias, mas elas têm um grau de tecnicismo muito grande e, em certa medida, um elitismo também dos países. Então, eu acho que esse espaço cada vez maior que a sociedade civil ocupa nessas discussões é fundamental. E, certamente, a COP ocorrendo aqui no Brasil, acho que isso vai ganhar uma proporção muito maior. Silvia, abre aspas, o Brasil já mostrou ao mundo o caminho para derrotar o desmatamento e o aquecimento global. Entre 2004 e 2012, reduzimos a taxa de devastação da Amazônia em 83%, enquanto o PIB agropecuário cresceu 75%. Aqui eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro, que avaliação você faz da política ambiental aplicada nos governos petistas, quer dizer, Lula e Dilma? E, a segunda pergunta, se, para além do discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se naquele momento foram compatibilizados preservação ambiental e crescimento do agronegócio, se foram efetivamente compatibilizados.
Acho que é muito rápido responder essa pergunta, só dizendo que Marina não pactuou, né? Marina Silva não pactuou com a política ambiental daquele momento e trilhou um outro caminho, inclusive fundando a Rede Sustentabilidade, partido do qual eu tenho a honra e a alegria de estar como porta-voz aqui em Pernambuco. Uhum. Então, eu acho que Lula, com essa frase, na realidade, ele coloca o desafio para a humanidade, não só para ele, né? Ele chama a responsabilidade para si, para o seu próximo governo, e eu acho que, em muito, essa participação da COP, em todos os momentos que ele falou, né, teve o pronunciamento oficial, mas também ali a assinatura da carta dos governadores, né, da Amazônia, mas em outros momentos, quando ele esteve com a sociedade civil organizada lá no Egito, ele estava falando para o Brasil como um todo, né? Então, ele sabe mais do que ninguém de que o mundo, a América Latina, o Brasil, tem uma economia sustentada no extrativismo, né? Então, a boa parte da riqueza do nosso país é baseada na política de apropriação de territórios, de corpos, não é? Toda boa parte da riqueza nacional, da exportação, vem da extração de matéria-prima. Então, ele sabe que a recuperação do país passará por uma política climática que precisa permear todos os ministérios, e não só o de meio ambiente, com preservação e conservação, como foram, né, nos governos anteriores, não só dele, mas essa é uma prática de todo executivo, de colocar meio ambiente como se fosse construir, conservar uma pracinha, ou ter uma política de plantar árvores no meio de uma via, né? E a gente tem aí, infelizmente, alguns casos nos governos passados, né, Lula e Dilma, de desastres ambientais. A gente viu também logo que ocorreu, em decorrência exatamente da política brasileira, da política econômica brasileira, o desastre que foi Brumadinho. Então, eu acho que uma coisa importante desses trechos... Que decorre da privatização da Vale, né? Também. Que acho que foi feita ali no governo FHC. Exatamente. Então, eu acho que tem algumas coisas aqui que lança o desafio também ao olhar para o passado, né, para os governos passados de Lula e Dilma, eu ainda diria, nessa coalizão, né, de centro-esquerda que foram esses quase 13 anos de governo com o PT na liderança, que o debate climático é um debate sobre economia, sabe? É um debate sobre um redesenho, um desenho de um rearranjo de sociedade que vai precisar lidar, e aí eu vou pedir, João, uma parte na tua pergunta anterior, porque tem algo aí que Lula também coloca, assim, a importância, né, dessa chegada também de Lula para o mundo, para esse cenário, é que ele está num lugar em que ele tem uma autoridade para falar sobre a urgência de perdas e danos para os países do sul global, por exemplo, né? Ele tem também, como a boa parte da Amazônia está em território brasileiro e o que a biodiversidade significa para a própria economia. Inclusive, ele falou sobre isso nos discursos de pré-campanha, um pouco ali de início da campanha, da importância da biodiversidade da Amazônia. Eu não utilizo muito o termo explorar, porque toda exploração, né, pressupõe ocupação de território, destruição, mas ele sabe também da urgência do apoio financeiro aos países que estão sendo mais arrasados pelos efeitos da crise climática. Então, a política que o governo dele teve, né, anteriormente não vai poder ser a mesma adotada agora. E eu acho que é aí exatamente onde Marina também entra, né? Ele e Marina Silva trocaram muita conversa. Você está prevendo um avanço em relação aos governos anteriores de Lula e de Dilma também, obviamente, é isso. E é inevitável. E eu adiantaria uma frase curta desse discurso dele, que é quando ele diz que o enfrentamento às mudanças climáticas
precisa ser, sobretudo, enfrentamento às desigualdades sociais. Vamos chegar lá. João, abre aspas. Não por acaso a frase que mais tenho ouvido dos líderes de diferentes países é a seguinte: o mundo sente saudade do Brasil. Quero dizer que o Brasil está de volta. Fecha aspas. O termômetro já acusou qual a expectativa do mundo em relação ao Brasil no trato com o meio ambiente. Isso já está radiografado, já está diagnosticado, já tem uma prospecção. Eu acho que a demanda principal inicial é por abertura de diálogo, que definitivamente foi algo que não houve nos últimos 4 anos. Aliás, eu destacaria que a gente teve notícias de bastidores ao longo desses 4 anos de coisas absurdas, assim, grandes países financiadores nesse processo de cooperação simplesmente tinham projetos em andamento com milhões de dólares, milhões de euros, Brasil afora, localizado nos ministérios, e simplesmente fechou-se o diálogo. Então, os próprios países, eles queriam dar continuidade, independentemente do grupo que estava à frente do governo federal, mas não havia diálogo, né? Então, eu acho que uma questão inicial é a abertura de diálogo. E aí também, né, a gente vai ver vários pontos dessa resposta ao diálogo no próprio discurso, já com proposições concretas, seja a recepção da COP em 2025, seja a realização de uma reunião no âmbito do Acordo de Cooperação da Amazônia, que é uma institucionalidade que já existe com os países que têm território na Amazônia. Isso é algo inédito, inclusive, eu tenho uma grande expectativa em relação a isso, porque inclusive chega no ponto de que a gente discutiu aqui anteriormente, que são os países mais periféricos, né? E só também, acho que é importante dar esse destaque maior, talvez a grande conquista dessa COP, que foi justamente a criação do Fundo de Perdas e Danos, que o presidente também cita antes mesmo do desfecho da COP, e que inclusive foi algo um tanto impressionante, porque muitos países ricos fogem desse debate. Aliás, é uma demanda desde a década de 90 dos países periféricos. E é um desafio gigantesco, assim. O fundo foi criado, assim, é uma vitória a se comemorar, mas a gente está falando da disponibilidade de 300 milhões de dólares, por exemplo, que foram doados ou investidos em 2022, diante de perdas de mais de 1 trilhão de dólares em países como Paquistão e vários outros que a gente pode citar aqui. Então, eu acho que há uma demanda por diálogo, e o próprio presidente ele já se antecipa indicando quais os caminhos concretos que o Brasil pode começar a cooperar nesse sentido. Silvia, eu tenho 2 minutos para fechar esse bloco, aí estou te dando esse tempo para comentar a seguinte declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito lá na COP27. Vou pedir para você, em cima dessa declaração do presidente, fazer uma correlação entre meio ambiente e crises sociais e humanitárias. A declaração do presidente é a seguinte, abre aspas: segundo projeções da Organização Mundial de Saúde, entre 2030 e 2050, o aquecimento global poderá causar aproximadamente 250 mil mortes adicionais ao ano por desnutrição, malária, diarreia e estresse provocado pelo calor excessivo. Essas crises, elas já estão no nosso cotidiano, né? E ele ressalta um dado da ONU, mas a gente precisa lembrar, por exemplo, né, João citou o Paquistão e outros países, mas o Brasil e Pernambuco teve uma perda de mais de 130 vidas agora no primeiro semestre, né? Entre maio e junho. E a gente viu a incapacidade do Estado brasileiro, colocando assim, de atuar de forma organizada, estruturada, cuidar daquelas pessoas, e depois se entrou em campanha, se esqueceu. E o interessante é que a gente
O desastre continua nesses territórios, as cenas, né, de guerra que ficaram ali no Ibura, sobretudo na divisa entre Recife e Jaboatão. Então, essa projeção que Lula ressalta, ela já está acontecendo no nosso dia a dia. É muito importante, assim, eu fiz parte de um dos grupos que atuou aqui em Pernambuco nessa urgência, da capacidade das mulheres negras nesses territórios de se auto-organizarem para que não faltasse comida na casa de alguma das dezenas, até mesmo centenas de famílias. E algo que a gente não se percebe muito, e por isso que eu digo que a política climática ela vai percorrer todos os ministérios, porque ela precisa, senão a gente não consegue contornar a curva, é que as lavouras são afetadas, né? As plantações são afetadas, o mercado de venda desses produtos das famílias agricultoras, né? são afetados, mas também quem vive de bico numa sociedade onde a maior parte das pessoas trabalham informalmente em períodos extremos de chuva, fica sem trabalho, logo fica sem comer dentro de casa também. E uma série de impactos negativos vão desestruturando a vida no concreto dessas famílias, dessas pessoas, mas também hoje nós temos diversos territórios no nosso país com pessoas com doença mental, doentes mentalmente, né? Pelas perdas, pelas constantes dores e por uma falta de resposta. Então, essa projeção de 2030 a 2050, ela já está sendo construída e não foi só a partir de maio, não é? Pernambuco, inclusive, tem um histórico de enchentes, de cheias, que a gente precisa olhar a história para lidar melhor com o futuro. Eu estou conversando com João Kumaru, pesquisador e curador de matrizes energéticas e meio ambiente da Coordenadoria de Estudos da Ásia da UFPE, e com Silvia Siqueira, que acabou de falar agora no programa, jornalista, ativista de direitos humanos, ambientais e das mulheres. A gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a participação do Brasil na COP27, vista pelo pronunciamento do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com João Kumaru, pesquisador e curador de matrizes energéticas e meio ambiente da UFPE, e pesquisador da plataforma Cipó. Converso também com Silvia Siqueira, ativista de direitos humanos, ambientais e das mulheres. João, eu fechei o bloco anterior com Silvia, então vou abrir esse bloco aqui com você, trazendo o seguinte trecho do discurso do presidente eleito Lula. Ele diz o seguinte, abre aspas: apesar de ser o continente com a menor taxa de emissão de gases do efeito estufa do planeta, a África também vem sofrendo eventos climáticos extremos. Fecha aspas. Minha pergunta para você: qual a situação do continente africano hoje, frente a essas emergências climáticas, essas mudanças climáticas? E qual a projeção que se faz para a África se o aquecimento global não for contido como está projetado? Eu partiria de um parêntese para a gente ter até um cuidado quando se fala no continente africano, porque são várias Áfricas dentro de uma só África, né? Então, inclusive pela extensão territorial, a gente tem diferentes realidades, inclusive do ponto de vista de como e quando serão afetadas nesses impactos climáticos. Então, a gente tem realidades diferentes, mas, de uma maneira geral, é um contexto sociopolítico bastante desassistido. Existe uma dinâmica que está ocorrendo, que eu acho que é válido chamar a atenção, porque eu não vejo tanto destaque na mídia, mas vários espaços
que antes eram ocupados pelas as antigas metrópoles, os colonizadores, começaram a ser ocupados pela China, pelos chineses. Então, do ponto de vista da construção de infraestrutura, de programas de cooperação, inclusive cooperação de saúde. Então, existe um espaço que está sendo ocupado pela China. Do ponto de vista climático, eu acho que existe o desafio que está ligado ao que a gente estava falando aqui, de entender também a questão das mudanças climáticas como desafio de superação socioeconômica, de desigualdade socioeconômica. Então, as projeções, elas indicam diferentes realidades que elas são potencializadas assim pelos efeitos negativos quando a gente olha os desafios na economia desses países, nos índices de desenvolvimento social. Então, acho que a gente deveria partir desse olhar mais específico. Uma das questões que o presidente Lula ele traz em outro ponto do discurso é a criação, uma cooperação aí triangular entre Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo, para a construção de um acordo ou de uma institucionalidade para discutir aquilo que são as maiores florestas tropicais do mundo e que tem o potencial de mitigar boa parte das emissões. Então, acho que isso é uma colaboração também, assim como eu acho que outro espaço possível de cooperação e que se desdobra também na questão climática é a retomada do diálogo que o Brasil construiu de maneira bastante interessante, eu diria, com diversos países africanos, em especial aqueles países da comunidade de língua portuguesa, né, que tem a colonização comum. Então, acho que seria um pouco por aí. Silvia, abre aspas, o 1% mais rico da população do planeta vai ultrapassar em 30 vezes o limite das emissões de gás carbônico necessário para evitar que o aumento da temperatura global ultrapasse a meta de 1,5 grau centígrado até 2030. Este 1% mais rico está a caminho de emitir 70 toneladas de gás carbônico per capita por ano. Enquanto isso, os 50% mais pobres do mundo emitirão, em média, apenas 1 tonelada per capita, segundo estudo produzido pela ONG Oxfam, acho que essa é a pronúncia, e apresentado na COP26. Fecha aspas. O que fazer para se equilibrar essa conta entre países ricos e países pobres? Difícil pergunta, hein? Eu acho que cada vez mais a gente tem falado nos espaços de diálogo da sociedade civil e com alguns parceiros, né, nos governos, seja no executivo, no parlamento, sobre a necessidade de um pacto pela humanidade. Uhum. Se a gente não olhar por essa perspectiva, a gente vai estar tornando real o que alguns filmes colocam como uma ideia de futuro, né? Tem inclusive uma série, aquela 3% na Netflix, não sei se vocês já viram, que umas pessoas entram num lugar específico, onde tem todas as condições de vida e vão morar numa nave, numa coisa, né? Com todas as condições de ar, com qualidade, de comida, enfim. Só que para essa produção do novo pacto, sabe, Stella, a gente vai precisar produzir muitos dados e ter responsabilidade histórica. A Oxfam tem feito um trabalho exemplar na produção desses dados mais a grosso modo, exatamente apontando como é que se produz, se reproduz e se aprofunda a desigualdade com esse sistema econômico que a gente tem. Não é? Quando eu acho que também é muito importante a gente olhar para o espaço da COP e para o trabalho, ou melhor, para a tradução que a gente faz dos relatórios do IPCC como uma praça de disputa política e de disputa por poder, né, na praça internacional, e que vai ser inevitável se a gente quiser cuidar da humanidade, quiser fazer esse novo pacto, que a gente tem algumas discussões aqui, como uma delas é sobre acabar com os paraísos fiscais. E isso é muito sério.
A América Latina perde cerca de 40% da sua riqueza para os paraísos fiscais, né, que estão sobretudo na Europa, por exemplo. Uma outra situação também é de taxação das grandes fortunas. É imprescindível não só debater sobre isso, mas tomar isso como uma atitude em todo o planeta. Não é só um debate, inclusive, que se dá no Brasil. Eu acho até que a mídia brasileira ela é um tanto irresponsável quando esse assunto surge e parece que está aqui, está reduzido à esquerda brasileira, enquanto na realidade se discute nos países nórdicos, né, na Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, se discute na Espanha, se discute em Portugal, se discute na Alemanha e, por que não, se discute no Brasil. E cito esses europeus exatamente porque o fetiche da elite brasileira de estar olhando para o norte, né? Então é preciso taxar sim as grandes fortunas e fazer um redesenho sobre uso e acumulação de riqueza. E isso também tem a ver com o terceiro ponto, que é sobre legislação trabalhista. Porque se a gente não for capaz de produzir uma legislação que crie uma situação de seguridade social, e aí a gente está falando de cuidado com o corpo, né? com a assistência, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de economia, da nossa população, principalmente a partir de... Eu não vou dizer... Seguridade social não é só para quem está se aposentando, não é? É para a vida inteira da gente. Então, uma reformulação na legislação trabalhista e como a gente recompõe, inclusive, os impostos nacionais e principalmente os que se referem, sabe, João, a exportação, a gente não vai reverter, não existe uma medida mágica, rápida. Ela vai ser dolorosa porque vai ser sobre deixar de ganhar o tanto que se ganha, e eu nem diria ganhar, porque assim, quando uma pessoa constrói uma riqueza tão grosseira como é o Elon Musk, sabe, e tem um carro que mata algumas pessoas porque perde o controle, né? Um carro automático, que perde o controle, acho que foi na China, né? E mata pessoas, assim, ele não assume nenhuma responsabilidade pública sobre isso. A gente está permitindo que a perpetuação de um sistema em que as vidas das pessoas empobrecidas historicamente, das pessoas negras, das pessoas dos povos originários não valessem de nada, né? Deixa eu lembrar para vocês que o tempo da gente é curto, ele está acabando, então vamos correr. João, abre aspas. Senhoras e senhores, não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida, fecha aspas. 2 perguntas. A primeira, por quê? A segunda, qual o grau de consciência da sociedade brasileira a esse respeito? Acho que a colocação ela é fundamental e é aquela máxima que a gente ouve na escola e ouve muito na mídia, né? Que a Amazônia é o pulmão do Brasil. Enfim, não vou entrar em questões tão técnicas, mas o fato é que... O pulmão do Brasil não, o pulmão da humanidade. Mas o fato é que pela sua extensão territorial, pela sua expressiva variedade e potencial de fauna e flora, principalmente nesse sentido é que a Amazônia tem um papel tão de destaque quando a gente fala do ponto de vista das emissões e da preservação da biodiversidade dessa região. Então, nesse sentido é que se preocupa, que há uma preocupação tão grande com a Amazônia. E aí, voltando ao ponto, né, quando o presidente Lula faz essa triangulação, propõe a Amazônia, a Indonésia e o Congo, ele está falando ali de em torno de 70% a 80% das florestas tropicais do mundo, ou mais expressivas, se eu não estou enganado nesse percentual. Então, é muito nesse sentido, e que, inclusive, reflete a necessidade de preservação histórica, né, dos povos originários dessa região, que por si só carregam muito uma responsabilidade histórica da preservação, do cuidado desses povos, mas também todo o ensinamento no cuidado da floresta que eles trazem. Então, do ponto de vista técnico, é mais essa responsabilidade, esse potencial de
de mitigação do ponto de vista das emissões. Vamos lá, Silvia, agora para você, abre aspas, vamos priorizar a luta contra o desmatamento em todos os nossos biomas. A gente chegou a tocar nesse ponto aqui, né, mas no início do programa. Aí eu pergunto para você, pegando aí esses biomas brasileiros, qual deles lhe parece o mais ameaçado ou os mais ameaçados, os que foram mais agredidos até aqui? Ai, que maravilha ter essa pergunta logo agora, porque eu não vou hierarquizar, né, qual foi mais ou menos, mas acho que um deles, tirando a região amazônica, né, tem um deles que é o alvo do nosso modelo de desenvolvimento econômico, a Mata Atlântica. Não é? A Mata Atlântica que desce praticamente toda a costa brasileira, que já resta muito pouco dela, mas esse pouco precisa ser preservado e a gente pode regenerar em muito. A gente precisa, sabe, eu estava recordando aqui que o Brasil é palco dessas discussões realmente há décadas. Foi aqui que se realizou a Eco 92. Eu tinha 10 anos e ouvia, né, falar no noticiário, na ONG, no Mirim Brasil, a gente discutiu sobre isso, alguns dos nossos membros participaram dela, a gente teve a Rio+20, que colocou depois os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, o ODS, Agenda 2030, e aí a gente tem toda essa sequência, principalmente das COPs, do acordo, das declarações, e o Brasil sendo palco disso. Eu acho que é crucial, quando a gente fala exatamente desses biomas, e aí relacionando com a Mata Atlântica, é que a gente baixe a discussão. Mas não é, mas é baixar relacionando com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Porque a gente permitiu, não é, que se chegasse a esse ponto de aquecimento global, de crise climática, devido às decisões de produção de riqueza dos últimos 200 anos, principalmente. Então, o modelo mental precisa mudar. E aqui em Pernambuco a gente tem um exemplo muito explícito, muito grosseiro e que vai ter palco de discussão intensa sobre isso, que é o arco metropolitano. Não, assim como o Lula disse, né, que é preciso priorizar a luta contra o desmatamento, não é, a devastação de todos os biomas. Isso se a gente antes já entendia assim e já fazia, agora mais do que nunca. É fato que a gente precisa criar rotas em Pernambuco para escoar a produção industrial. É fato. Mas isso não pode vir de novo e sempre destruindo a mata, a floresta, que não só prejudica como se não bastasse, né? O desmatamento das árvores, mas também o lençol freático, toda a biodiversidade que vive ali. Então, o arco metropolitano precisa de outra rota, uma rota mais inteligente, mais inclusiva e que gere economia, gere riqueza nas cidades por onde ele pode passar, né? Que é subindo ali o norte, o oeste, da região metropolitana, pegando Araçoiaba, Paudalho e por ali. E um outro projeto que a gente não pode permitir também é a construção da Escola de Sargentos, né, que prevê também o desmatamento aí de 1.500 hectares de Mata Atlântica. João, abre aspas, nos 3 primeiros anos do atual governo, o desmatamento na Amazônia teve aumento de 73%. Somente em 2021, foram desmatados 13 mil quilômetros quadrados. Esta devastação ficará no passado, fecha aspas. Aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa que vem ocorrendo lá na Amazônia, que é a presença do crime organizado, né, jogando seus tentáculos ali por toda aquela região. Como vai ser possível deixar essa devastação ali na região amazônica no passado, sem que se combata o crime organizado que já está lá instalado? E como é que você vê assim, maneiras de se combater o crime organizado na região amazônica? Bom, isso vai... E aí tá no desmatamento, está no garimpo, está na ocupação irregular de terras indígenas, enfim.
Eu acho que isso é justamente aquilo que eu pontuei no início, né? A gente tem essa efusão, né, pela volta do Brasil ao debate, mas o desafio ele é bem grande. Isso aí é um dos pontos que deixa isso bem claro. Eu acho que são várias direções que a gente tem que trabalhar quando a gente fala em crise climática ou mudança do clima e crime. E na Amazônia a gente tem, seja a mudança climática gerando crime ou crime levando a um agravamento das questões ambientais. Eu diria que um guarda-chuva temático, vamos dizer assim, sobre essa questão é a gente pensar, e aí dialoga muito com o que Silvia está colocando de maneira muito assertiva, que é pensar o desenvolvimento econômico do ponto de vista ambientalmente sustentável e socialmente justo, e que não deixe de ser desenvolvimento. Eu acho que alguns candidatos durante a eleição, eles colocavam muito essa necessidade de se pensar não só a preservação da floresta, mas se pensar na preocupação de trazer a preocupação com as comunidades locais. E não apenas os povos originários, mas a população que habita ali. Então, eu acho que o desafio, talvez primordial, é fazer o Estado presente, não só do ponto de vista de repressão de crimes, mas levar serviços públicos e que, de fato, atendam aquela população. Seja serviço de saúde e segurança, mas também que possa gerar emprego. E aí o próprio presidente Lula ele também menciona isso nesse discurso, que por sinal, como a gente vê, né, um discurso bastante contemplativo a todos esses desafios, quando ele fala na necessidade de explorar de maneira sustentável o potencial bioeconômico da região Amazônia e de outros biomas. Eu só queria rapidamente pontuar também, aproveitando a colocação de Silvia, eu diria que outro bioma que a gente deve contemplar bastante é a nossa caatinga, que é um dos, assim, se fala muito pouco da caatinga, mas é um dos biomas mais biodiversos que a gente tem, e que a gente tem um grande problema na nossa região, que é a exploração do polo gesseiro. Né, a gente tem uma expansão muito grande do desmatamento na região, ao mesmo tempo que 90% do gesso produzido no país vem daquela região. Então, são questões que se colocam como desafio, mas que eu diria que a diretriz a ser seguida é o desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável e socialmente justo. Então, isso está muito claro no discurso do presidente. Abre aspas, Silvia, vamos punir com todo rigor os responsáveis por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Dessas atividades que lá estão indevidamente, que estão ali na região amazônica indevidamente, qual hoje a que você vê como mais danosa? O que seria mais, se for possível atacar isoladamente, talvez não seja, mas o que você acha que tem que ser atacado, combatido imediatamente? Eu diria que a extração mesmo da madeira e o garimpo, né? Porque eles ocorrem, inclusive, em terras habitadas por povos indígenas. A gente viu principalmente o que ocorreu com Bruno e Dom Philips. Dom Philips, exatamente. E Lula teve muita coragem, né, ao explicitar com tanta firmeza e veemência essa punição. Ao mesmo tempo, sabe que falar em punição, né, num fórum internacional onde não tem muita vinculação, digamos assim, é fácil, né? Internamente, Lula vai ter que lidar com as diversas instituições que estão permeadas por pessoas que fazem parte também, de certa maneira, né, do esquema e que mantêm a atividade econômica ali de maneira não só ilegal, mas violenta. Então, essa retomada da democracia, dessa democracia, eu vou dizer até climática, sabe, para a gente até se levar a repensar um novo desenho, vai exigir a colocação de novas pessoas em cargos de fiscalização dos biomas, né, de preservação da vida,
porque senão essa declaração vai ficar no vazio. Isso. João, 30 segundos para você, porque a gente tem que fechar o programa. Que pena. 30 segundos para você falar sobre a criação do Ministério dos Povos Originários, que é outra a promessa do presidente eleito Lula e que foi apresentada lá na COP27. Vamos lá, super rápido, né? Eu acho que, em se concretizando, eu acho que já está colocado como compromisso, né? Vai ser um marco, sem dúvida alguma, mas é aquela questão também, né, da gente não trabalhar apenas com rótulos ou apenas com os anúncios, e que de fato o Ministério não venha a ter um protagonismo, e que inclusive seja um Ministério que tenha sua interlocução ali entre os outros ministérios, porque é importante, por exemplo, que o Ministério dos Povos Originários seja ouvido pelo Ministério de Minas e Energia quando se vai construir linhas de transmissão da Amazônia, da região norte para o sudeste, por exemplo. E por aí vai, a gente tem vários exemplos. Então eu acho que será um marco, assim como existem outros marcos que são esperados no novo governo, mas que precisa de efetividade, e eu acho que a sociedade vai cobrar isso certamente. Obrigada, mais uma vez, bem-vindos, voltem logo, porque a conversa foi muito boa. Hoje o Opinião Pernambuco fica por aqui, mas volta amanhã para falar sobre PEC e responsabilidade fiscal. O programa será apresentado pela jornalista Amanda Dantas. O Opinião Pernambuco tem direção de Ana Clara Reis, produção de Andréia Rocha e Ricardo Araújo, colaboração dos estagiários Alexandre Barbosa e Marília Ferreira e trabalhos técnicos de Felipe Novaes. Grata pela companhia até agora e até a próxima.